Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar o gabarito das questões da prova de Professor 1 aplicada em Sorocaba no último domingo, dia 11 de outubro. Por hoje é apenas o gabarito, faremos uma live essa semana com as questões comentadas a título de revisão para vocês. Foi uma prova de alta complexidade com questões longas, porém, valia a pena conhecer de perto os autores. Sabendo a linha de raciocínio do autor, você conseguia resolver todas as questões. Uma prova muito bem elaborada, uma prova inteligente, porém uma prova complexa. Exigia sim o estudo. Então não perca, não deixe de acompanhar o gabarito e não perca a nossa revisão comentada que eu vou fazer aqui nesse canal essa semana também para vocês, tá bom? Obrigada, estudem, obrigada. Questão 21. Alarcão afirma que a formadora Idália Chaves tem se dedicado à prática e à teorização de certa estratégia formativa que adota uma abordagem reflexiva para a formação de professores. Para Chaves, essa estratégia formativa apresenta, entre outras, algumas contribuições, pois promove nos participantes o desenvolvimento reflexivo, tanto ao nível cognitivo quanto metacognitivo, garante mecanismos de aprofundamento conceitual continuado por meio de uso de feedback entre os participantes das comunidades de aprendizagem, além de estimular a originalidade e criatividade individuais no que se refere aos processos de intervenção educativa, aos processos de reflexão sobre ela e a sua explicitação através de vários tipos de narrativa. Segundo Alarcão, a formadora Sá Chaves designa como estratégia formativa o diário de classe conceitual, os anedotários pedagógicos, os portfólios reflexivos, o currículo oculto ou o dossiê de aferição metacognitivo. A resposta é alternativa C, portfólios reflexivos. Questão 22. Com Todas as Letras, Ferreiro descreve algumas experiências alternativas de alfabetização que utilizam como informação básica as descobertas sobre a psicogênese da língua escrita na criança. Segundo a autora, essas experiências compartilham algumas propostas fundamentais sobre o processo de alfabetização. E, de acordo com Ferreiro, uma dessas propostas é a seguinte: alternativa A, para ocorrer o avanço na hipótese descrita, deve-se realizar de forma contínua e imediata a correção gráfica e ortográfica nos textos produzidos pelas crianças? Não, nós sabemos que Emília Ferreiro não defende a correção gráfica e ortográfica imediatamente. B, a criança deve ser muito valorizada e, por isso, acredita-se que ela é capaz e que de imediato compreenderá a relação entre a escrita e a linguagem. Mesma coisa, uma questão que não entende a alfabetização como processo, a palavrinha imediato não faz parte do vocabulário da Emília Ferreiro. B, errada. C, a criança necessita de pré-requisitos e habilidades específicas antes de aprender a língua escrita. Ela deve, por exemplo, reconhecer diferenças entre sons semelhantes. Nós sabemos que Emília Ferreiro, Thelma Vaz, os autores que defendem o construtivismo, não defendem pré-requisitos, mas sim conhecimentos prévios. E por esse motivo, essa questão também está errada. D, os materiais para alfabetizar ou cartilhas devem ser ofertados diariamente às crianças, pois facilitam a leitura crítica e não apresentam dificuldades ortográficas. Também errado, Emília Ferreiro não defende o uso de materiais para alfabetizar e muito menos de cartilhas. A alternativa E, então, é a correta. Desde o início, inclusive na pré-escola, aceita-se que todos na escola podem produzir e interpretar escritas, cada qual em seu nível. Justamente isso, Emília Ferreira fala nos níveis da escrita. Portanto, a alternativa correta dessa questão 22, alternativa E. Na questão 23,
em Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário, Lerner ressalta a importância das modalidades organizativas para a organização do tempo didático. De acordo com a autora, é correto afirmar que as atividades habituais, alternativa A, oferecem contextos nos quais a leitura ganha sentido e aparece como uma atividade complexa? Não, não é essa a alternativa. B, são propostas que ocorrem ocasionalmente? Não. Propostas que ocorrem ocasionalmente seriam atividades ocasionais, enquanto que a alternativa A seriam os projetos. Alternativa C, tem duração limitada a apenas 2 semanas de aula no início do ano letivo, inclui atividades coletivas, grupais e individuais? Não. Resposta correta, alternativa D de dado. As atividades habituais se reiteram de forma sistemática e previsível, uma vez por semana ou por quinzena, durante vários meses ou ao longo de todo o ano escolar. Oferecem oportunidade de interagir com o gênero determinado em cada ano da escolaridade e são apropriadas para comunicar certos aspectos do comportamento leitor. Alternativa E não seria porque o próprio termo, se são atividades habituais, não são atividades esporádicas. Então, a questão correta, a resposta correta, alternativa D. Questão 24. Gandin, em Planejamento como Prática Educativa, a respeito da elaboração de um projeto político-pedagógico, afirma que, numa escola, por exemplo, elaborar um marco significa propor, escolher ou compor um tipo de educação, traçar linhas gerais de organização da escola, definir enfoques ou prioridades que serão sublinhados no período do plano. Tudo em coerência com o marco e para realizar os ideais nele traçados. Assinale a alternativa que completa, de acordo com o autor, correta e respectivamente, as lacunas do texto. Alternativa A, operativa e doutrinal. Alternativa B, situacional e transversal. Alternativa C, referencial e disciplinar. Alternativa D, doutrinal e espacial. Alternativa E, moral e comportamental. Resposta correta é alternativa A, marco operativo e marco doutrinal, respectivamente. Na questão 25, segundo Zabala, a tipologia dos conteúdos pode nos servir de instrumento para definir as diferentes posições sobre o papel que deve ter o ensino. Portanto, no ensino que propõe a formação integral, a presença dos diferentes tipos de conteúdos estará equilibrada. Em relação à tipologia dos conteúdos, segundo Zabala, é correto afirmar que o conteúdo, alternativa A, técnico-transmissivo, se refere a princípios e temas abstratos. Alternativa B, atitudinal, engloba uma série de conteúdos que, por sua vez, podemos agrupar em valores, atitudes e normas. Alternativa C, factual passivo, é o desenvolvimento das capacidades mentais, como a atenção, a motivação, a memória e o raciocínio. Alternativa D, procedimental, é definido como conhecimento dos acontecimentos, situações, fatos, dados e fenômenos concretos. Alternativa E, conceitual, inclui as regras, as técnicas, os métodos, as destrezas ou habilidades e estratégias. Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa B, são os conteúdos atitudinais que englobam valores, atitudes e normas. As demais são absurdas, né? Procedimental não é conhecimento dos acontecimentos, seria o factual e não procedimental. Conceitual, que a alternativa E descartado, porque não é regras, técnicos e métodos, aí seria conteúdo procedimental. Enfim, as outras alternativas não procedem. A alternativa correta da 25 é a B, de bola. Na questão 26, Freitas e outros autores afirmam que a avaliação de larga escala de redes de ensino precisa ser articulada com avaliação institucional e de sala de aula. De acordo com os autores, a avaliação de sistema é um instrumento importante para a monitoração das políticas públicas
e seus resultados devem ser encaminhados como subsídio à escola para que, alternativa A, os pais tenham elementos para comparar as escolas. B, os gestores escolares possam definir com clareza as competências e habilidades dos professores. C, dentro de um processo de avaliação institucional, na escola possam consumir esses dados, validá-los e encontrar formas de melhoria. Assim, a avaliação institucional fará a mediação e dará subsídio para a avaliação de sala de aula conduzida pelo professor. Portanto, a alternativa correta é esta alternativa C. A alternativa D diz que professores e gestores seriam responsabilizados administrativamente, também está fora. E que constituíam com notas um banco de dados objetivo e neutro, também está totalmente fora do raciocínio pedagógico desenvolvido por Freitas em termos de avaliação. Questão 26, portanto, resposta alternativa C. Questão 27, sobre o livro de Paulo Freire, afirma que Freire, ao afirmar que ensinar exige a apreensão da realidade, defende que a nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere, ou mais do que isso, implica a nossa habilidade de aprender a substantividade do objeto aprendido. De acordo com Freire, a esse respeito desse tema, é correto afirmar que uma das etapas para aprender a substantividade do objeto diz respeito à etapa da memorização mecânica. Não, né? Paulo Freire não fala isso, já descarta totalmente a alternativa A. B, é por causa dessa habilidade de aprender a substantividade do objeto que nos é possível reconstruir o mau aprendizado? C, no processo da apreensão do conhecimento, o aprendiz assume o papel de um paciente, o qual recebe a transferência do objeto ou do conteúdo? Não, pode-se descartar totalmente essa alternativa C, que também está em desacordo com a teoria freiriana, né? D, o ato de ensinar se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo? Não, também, Paulo Freire não diz isso. E, a rigorosidade metódica deve ser abolida? Não, Paulo Freire afirma que a rigorosidade metódica deve ser feita. Ensinar exige rigorosidade metódica, portanto, descartava também a alternativa E. Sobrou, portanto, resposta B, é por causa dessa habilidade de aprender a substantividade do objeto que nos é possível reconstruir o mau aprendizado. Questão 27, resposta correta, alternativa B. Questão 28. Na perspectiva de Lucchesi, em avaliação da aprendizagem escolar, estudos e proposições, para que a avaliação sirva à democratização do ensino e cumpra uma perspectiva diagnóstica, entre outras ações, a avaliação diagnóstica. Alternativa A deve ser assumida como um instrumento de compreensão do estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, visando tomar decisões suficientes e satisfatórias para que o aluno possa avançar no processo de aprendizagem. Alternativa B estabelece que a escola necessita trabalhar com a média de notas tiradas pelos alunos, evitando estabelecer padrões mínimos de aprendizagem, e desse modo mantém-se a neutralidade e rigor técnico na avaliação? Não, né? Lucchesi diz, lembrando aí, que a avaliação não é neutra. Alternativa C, requer que os instrumentos utilizados para avaliação sejam suprimidos do contexto educativo, utilizando-se para a avaliação unicamente as conversas informais com os estudantes e os registros em sala de aula? Não, também, nada de conversa informal. A alternativa correta é a A. Questão 29. Em Amar e Brincar, Fundamentos Esquecidos do Humano, Maturana e Zoller afirmam que na criança a consciência individual surge com o desenvolvimento de sua consciência corporal, quando ela, alternativa A, reduz o seu interesse em brincar e aprender a ler e escrever, pois assim ela compreendeu que o estudo é necessário para o seu futuro promissor.
B. Vivencia jogos educativos na escola, sendo que a criança deve ter a consciência de que está jogando com foco em aprender determinados conteúdos. Alternativa C. Confirma sua existência como ser único e apresenta intenso confronto, antagonismo e resistência em relação aos seus pais, colegas e professores. Alternativa D. Realiza brincadeiras simbólicas juntamente com brincadeiras competitivas. Alternativa E. Aprende seu corpo e o aceita como seu domínio de possibilidades, ao aprender a viver consigo mesma e com outros na linguagem. É essa a alternativa correta, a alternativa E, uma vez que as demais alternativas são absurdas, pois falam em futuro promissor, em jogos para determinados conteúdos, a C fala antagonismo e resistência em relação aos pais, a D em atividades competitivas. Então, as demais alternativas, pela lógica, são absurdas. Questão 30. Segundo Morin, a supremacia do conhecimento fragmentado, de acordo com disciplinas, impede frequentemente que se opere o vínculo entre as partes e a totalidade, e deve ser substituída por um modo de conhecimento capaz de aprender os objetos em seu contexto, sua complexidade e seu conjunto. Para o autor, existe uma inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os saberes desunidos, divididos, compartimentados, e de outro, as realidades ou os problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, multidimensionais, transnacionais, globais e planetários. De acordo com Morin, a educação deverá tornar evidente o contexto, o global, o multidimensional, o complexo, para, alternativa A, ensinar a identidade terrena. Alternativa B, superar a cegueira do conhecimento, o erro e a desilusão. Alternativa C, enfrentar as certezas. Alternativa D, que o conhecimento seja pertinente. Alternativa E, disseminar a ética do gênero humano. Nessa questão, alternativa correta, alternativa D de dado, uma vez que o enunciado fala dos saberes desunidos, dos saberes compartimentados. Então, para tornar evidente, o conhecimento precisa ser pertinente. Alternativa D. Segundo Marta Koll, na questão 31, Vygotsky trabalha um domínio da atividade infantil que tem explícita relação com o desenvolvimento, que é o brinquedo. Sendo que, quando o autor discute sobre o brinquedo, está se referindo à brincadeira de faz de conta. A esse respeito, tendo como referência a obra de Vygotsky, Oliveira afirma que, alternativa A, na brincadeira, a criança une objeto e significado e, ao mesmo tempo, a criança comporta-se no brinquedo de forma mais atrasada do que nas atividades da vida real, e por isso cabe à escola desenvolver a maturidade infantil. Na alternativa B, ao brincar com um tijolinho de madeira como se fosse um carrinho, por exemplo, a criança se relaciona com o significado em questão, a ideia de carro, e não com o objeto concreto que tem nas mãos. Alternativa C. O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal, a famosa ZDP, na criança, apenas quando ela participa de jogos com regras tradicionais. Então, esse apenas já descartou a alternativa C. D. Numa situação de brincadeira de faz de conta, a criança de 6 anos, por exemplo, é levada a agir pelos elementos reais concretamente presentes. Se é uma brincadeira de faz de conta, ela não vai agir por elementos reais concretamente presentes. Também descartada, alternativa D. Alternativa E. O brinquedo ou a brincadeira de faz de conta são situações desprovidos de regras. Em uma brincadeira de escolinha, por exemplo, as atividades desenvolvidas não correspondem àquelas ocorridas em uma escola real. Totalmente falso. Quando a criança brinca de escolinha, ela quer fazer o mais próximo possível da escola real. Portanto, a resposta da questão 31, alternativa B.
ao brincar com um tijolinho de madeira como se fosse um carrinho, por exemplo, a criança se relaciona com o significado em questão, a ideia de carro, e não com o objeto concreto que tem nas mãos. Questão 32. A equipe docente de uma escola municipal de ensino fundamental escreveu e apresentou um documento que, segundo Menegola e Santana, citados por Padilha, é um instrumento para sistematizar a ação concreta do professor, a fim de que os objetivos da disciplina sejam atingidos. É a previsão dos conhecimentos e conteúdos que serão desenvolvidos na sala de aula, a definição dos objetivos mais importantes, assim como a seleção dos melhores procedimentos e técnicas de ensino, como também dos recursos humanos e materiais que serão usados para o melhor ensino e aprendizagem. De acordo com os autores, esse instrumento é denominado A. Plano Nacional de Educação, B. Currículo Oficial, Projeto Político-Pedagógico, C. Planejamento Regional dos Conteúdos, D. Plano de Disciplina e Diretrizes Curriculares. A alternativa correta é Plano de Disciplina. Questão 33. Em Compreender e Ensinar por uma Docência da Melhor Qualidade, Rios defende que, para ser cidadão, é necessário que o indivíduo tenha acesso ao saber historicamente acumulado e que possa continuamente recriar esse saber. Eis aí uma demanda da escola: desenvolver seu trabalho no sentido de colaborar na construção da cidadania democrática. Se a escola se identifica com a possibilidade de instalação de uma vida digna e feliz para todos, pode-se dizer de outro modo que se acabou de afirmar: a escola é um lugar de construção da feliz cidadania. Para Rios, entre outras ações, construir feliz cidadania na ação docente é ofertar uma escola de qualidade total para todos os estudantes matriculados e ainda respeitar os interesses e ritmos dos alunos, evitando intervenções. B. Promover a igualdade e a anomia por meio da oferta do acesso ao conhecimento historicamente construído e valorizar a concepção de ensino hipertrofiada da razão. C. Instalar na escola e na aula uma instância de comunicação criativa e ainda criar espaço no cotidiano da relação pedagógica para a afetividade e a alegria. D. Transmitir conhecimentos para que o estudante possa desenvolver competências, visando atender ao mercado de trabalho, ampliando assim a empregabilidade futura. E. Fomentar a fragmentação do conhecimento e facilitar a aprendizagem, adotando o ensino baseado em projetos e rejeitando categoricamente a disciplinaridade. A alternativa correta é a alternativa C. Instalar na escola e na aula uma instância de comunicação criativa e ainda criar espaço no cotidiano da relação pedagógica para a afetividade e a alegria. A alternativa A não poderia ser, porque a professora Terezinha Rios, quem conhece, lê o livro, sabe que ela trabalha o conceito de qualidade, mas não o conceito de qualidade total. E, principalmente, esse evitando intervenções. Nenhum dos autores falam em pedagogia neutra, em neutralidade, que não pode intervir. Então, a A totalmente incorreta. A B, essa concepção de ensino hipertrofiada da razão, também totalmente incorreta. Promover a igualdade e a anomia. O que é anomia? A ausência de regras. Então, a B também é muito absurda. A D, transmitir conhecimento para que os estudantes possam desenvolver competências, visando atender ao mercado de trabalho, não é objeto da educação. E também a E, fomentar a fragmentação do conhecimento, não precisa nem ler o resto, né? Nós queremos um conhecimento interdisciplinar e não fragmentado. Portanto, as demais alternativas eram absurdas, só caberia aí a alternativa C. Questão 34. Em gêneros textuais e ensino, Marcucci apresenta a distinção entre gênero e tipo textual. De acordo com o autor, a esse respeito é correto afirmar que A. Usamos a expressão gênero textual para designar uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição,
aspectos lexicais, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas. Por exemplo, a descrição. B. Empregamos a expressão tipo textual como noção propositalmente vaga para referir os textos materializados que utilizamos diariamente e que apresentam características sociocomunicativas específicas, como os rótulos e os bilhetes. C. Os gêneros textuais abrangem cerca de meia dúzia de categorias e entre elas está a narração, a argumentação, a exposição e a injunção. Além disso, apresentam traços que formam uma sequência e não um texto. D. Os gêneros textuais se caracterizam como formas estruturais estáticas e definidas, uma vez por todas. Por exemplo, a narrativa, o poema, a descrição e a receita apresentam características específicas, pré-determinadas e estáveis. E. A comunicação verbal só é possível por algum gênero textual e os gêneros textuais são inúmeros, sendo que alguns exemplos de gêneros textuais são telefonema, carta pessoal, romance, horóscopo e reportagem jornalística. Alternativa correta, alternativa E. Questão 35. Veiga afirma que a análise dos elementos constitutivos do projeto político-pedagógico traz contribuições relevantes para a sua construção. E entre esses elementos estão a estrutura organizacional, as finalidades da escola, a avaliação e o currículo. De acordo com a autora, é correto afirmar que currículo, se refere à organização do conhecimento escolar e é neutro, nem lê o resto, né? B, implica necessariamente a interação entre sujeitos que têm o mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente. C, é técnico e pré-definido, visto que independe do contexto social e histórico. Nem lê o resto, a palavrinha independe já inviabilizou essa alternativa. D, deve adotar organização hierarquizada do conhecimento? Não, também. Nós não queremos uma organização hierarquizada do conhecimento. D está excluída. E, é fixo, o currículo é fixo e determina a simplificação do conhecimento científico? Também não. Então, mais uma questão que todas as alternativas são absurdas, exceto a alternativa B, que é a correta, né? Currículo implica necessariamente a interação entre sujeitos que têm o mesmo objetivo e a opção por um referencial teórico que o sustente. Questão 36. Em Diálogo entre Ensino e Aprendizagem, Wise afirma que, para terem valor pedagógico e serem consideradas boas situações de aprendizagem, as atividades propostas devem reunir algumas condições e respeitar alguns princípios. De acordo com a autora, um desses princípios é o seguinte: o conhecimento é interiorizado através dos sentidos e ativado pela ação física e perceptual, pois o conhecimento está fora dos sujeitos? Não, né, pessoal? O construtivismo fala que o conhecimento está dentro dos sujeitos. Então, como é uma autora construtivista, a alternativa A é absurda. B, a informação deve ser oferecida de forma mais simples possível, uma de cada vez, para não confundir aqueles que aprendem. Também não é isso que apregou o construtivismo, né? O conteúdo deve ser dado a conhecer por inteiro e não de forma simples. Alternativa B também inviável do ponto de vista pedagógico. Alternativa C, o processo de ensino é baseado na cópia. Essa é uma daquelas que eu já digo, nem leia o resto, né? Nós sabemos que o conhecimento, que o ensino não pode ser baseado na cópia, no ditado, na memorização e etc. Absurda a alternativa C. D, os alunos devem escrever do seu jeito e o professor precisa esquivar-se de corrigir ou intervir? Absurdo também, porque Thelma Vaz fala que não informar ou não corrigir significa abandonar o aluno à própria sorte, que seria o famoso desvio espontaneísta. Portanto, a alternativa correta, a alternativa E.
Os alunos têm problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe a produzir. Alternativa E. Questão 37. Hoffmann descreve o cenário de uma sala de aula com crianças de 2 a 3 anos no ambiente da educação infantil. Uma professora lê o livro para 4 crianças, enquanto a outra professora da sala participa de uma brincadeira de casinha com 2 meninas. Um dos meninos pede a uma delas para ir ao banheiro, enquanto uma funcionária informa, nesse momento, que o lanche está servido na sala ao lado. Elas cuidam, orientam, observam, conversam, chamam a atenção de 2 meninos que brigam, organizam brinquedos sem tirar os olhos de nenhuma das 15 crianças do grupo. De acordo com Hoffmann, essa cena revela 2 princípios que norteiam a avaliação na concepção mediadora. Um desses princípios é o princípio. Alternativa A, da definição prévia de objetivos. Deve-se estabelecer metas observáveis, prever listas de comportamentos e habilidades que as crianças devem alcançar. Assim, as metas, como não brigar ou ouvir a história em silêncio, poderão ser avaliadas. Alternativa B, da disciplina. A evolução das crianças da autonomia para a heteronomia se dá por meio da intervenção e autoridade dos adultos com quem convivem. Elas internalizam valores morais e condutas sociais por meio das regras exteriores e da obediência. C, da espontaneidade, dando liberdade para que cada criança faça suas escolhas, cabendo ao professor registrar todas as ações espontâneas das crianças, sem intervir ou rotular, com a única intenção de descrever as ações de forma fidedigna e neutra. D, de mediação. A intenção de desenvolver estratégias pedagógicas desafiadoras, de modo que as crianças evoluam em todas as áreas do conhecimento, seguras e com iniciativa para inventar, descobrir e experimentar. E do acompanhamento. Na avaliação mediadora é necessário permanecer atento ao processo de maturação e desenvolvimento de cada criança. Nesse contexto, avaliar é julgar e acompanhar o percurso infantil. Então, alternativa completamente absurda. É só voltar no enunciado da questão, ter estudado, ter lido um pouquinho de Jussara Hoffmann para saber que ela defende o princípio da mediação. Portanto, a alternativa D, da mediação, a intenção de desenvolver estratégias pedagógicas desafiadoras, de modo que as crianças evoluam em todas as áreas do conhecimento seguras e com iniciativa para inventar, descobrir e experimentar. Alternativa D de dado, a correta, portanto. A questão 38 é sobre a Resolução 5 de 2009, que define as diretrizes curriculares de educação infantil. Segundo a pergunta, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. De acordo com o artigo 8º, parágrafo 1º, na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem. Alternativa A, a divisibilidade das dimensões expressivo, motor, afetivo, cognitivo. Nem li o resto, a resolução fala na indivisibilidade, não na divisibilidade. B, o acesso das crianças na educação infantil unicamente a brinquedos estruturados? Não, está incorreta, a resolução não fala isso. C, a educação em sua parcialidade, entendendo o cuidado como algo necessário e dissociável do processo educativo? Alternativa absurda, né? Nós sabemos do cuidar e educar como indissociáveis, né, em toda a educação básica, principalmente na educação infantil.
D, o reconhecimento das especificidades e divisão dos segmentos etários, promovendo tão somente interações ou atividade conjunta entre crianças da mesma turma ou mesma faixa etária? Também não, né? Porque seria divisão de segmentos etários, e a resolução pede continuidade, transição, heterogeneidade. Então, a alternativa D também é bem absurda. Então, só sobrou a alternativa E, que é a correta, o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Questão 39 é sobre o artigo 18A do ECA. Segundo essa questão, uma situação problema, né? O pai de uma criança matriculada em uma escola de ensino fundamental de Sorocaba dirigiu-se à Secretaria de Educação do município e afirmou que sua filha estava sendo vítima de tratamento cruel e degradante na escola. A Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 18A, inciso 2º, define como tratamento cruel ou degradante conduta ou forma cruel de tratamento em relação à criança ou ao adolescente que a. humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. B. resulte em castigo físico e abuso sexual. C. cause lesão e gere escoriações e bullying. D. promova castigos físicos que gerem ferimentos graves e, através do uso da força, acarrete machucados e traumatismos, né? O ECA não fala em bullying, não fala em abuso sexual, etc., né? Então, a alternativa que cabe é a alternativa A, humilhe ou ameace gravemente ou ridicularize. Questão 40 fala sobre os princípios na LDB, que o ensino será ministrado com base em alguns princípios, e entre eles estão a. cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidos pelo calendário escolar federal não é um princípio, portanto, descartada. B. valorização da experiência extraescolar, garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Sim, a B é um princípio, alternativa correta. C. educação infantil obrigatória e gratuita às crianças desde o nascimento até 5 anos de idade. Isso não é um princípio, é dever do Estado. E lembrando que a educação obrigatória é a partir dos 4 anos. D. atendimento educacional gratuito especializado também é dever no Estado. E o dever fala preferencialmente e não obrigatoriamente. E. oferta de educação escolar gratuita, regular e noturna para jovens e adultos? Não. É dever do Estado também oferta de educação escolar regular, mas não necessariamente noturna também, alternativa absurda, só caberia aí a alternativa B. Questão 41. A Lei 13.146, o famoso Estatuto da Pessoa com Deficiência, prevê que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar a. oferta obrigatória e gratuita de transporte escolar da residência do aluno com deficiência ou transtornos globais do desenvolvimento até o respectivo estabelecimento de ensino e desde até sua residência. B. promoção de atendimento educacional especializado a ser realizado prioritariamente na sala de recursos multifuncionais da própria escola de ensino regular, noturno de escolarização do estudante com deficiência, sendo substitutivo às classes comuns, né? Absurda a alternativa B, totalmente incoerente, né, com a pedagogia e com a legislação de inclusão. C. garantir ao aluno deficiente da oferta de professor auxiliar para atendimento individualizado, que deverá realizar a recepção do aluno na escola e acompanhá-lo durante todo o período letivo e, ao término das atividades, conduzi-lo até o portão, também absurda. D. acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades
concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Portanto, a alternativa D de dado é a correta. A E também é absurda, oferta de bolsa de estudo em instituições privadas, também não condiz com a referida legislação. Portanto, questão 41, alternativa D de dado. Questão 42, sobre o documento Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, prevê que o Movimento Mundial pela Educação Inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica desencadeada em defesa do direito de todos os estudantes de estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. De acordo com o referido documento, a educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos que conjuga a permanência e a equidade, pois as escolas já adotam a progressão automática para os alunos com deficiência, alternativa absurda, daquelas que eu falo, nem leio o resto, não vale a pena. B, igualdade e diferença como valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. Correto, alternativa B. Alternativa C, alunos sem deficiência, juntamente com os alunos com deficiência na escola comum, de modo a promover a prática integracionista e de integração instrucional entre alunos de inclusão e os demais alunos da instituição de ensino regular, totalmente absurda, né? D, táticas discriminatórias com busca de alternativas, táticas discriminatórias, pessoal, nem lê o resto. E, o paradoxo inclusão e ensino, pois a inclusão do aluno na escola regular encontra algumas barreiras e uma delas é a falta de conhecimento dos professores a respeito da deficiência específica do aluno e o modo certo de ensinar para cada tipo de deficiência. Embora algumas pessoas realmente pensem isso na prática, o documento Política Nacional de Educação Especial citado na questão, ele totalmente faz a defesa da educação inclusiva. Então, a E também é muito absurda, só caberia aí a alternativa B de bola. Por hoje é só, pessoal. Não deixe de acompanhar o nosso canal para os próximos vídeos. Inscrevam-se e é muito importante que você deixe seu like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe abaixo nos comentários. Muito obrigada por estar nos acompanhando e bons estudos!